Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Sim, ok. Sim. Pronto, então boa tarde a todos. Desculpem, acho que podemos começar. Já passamos aqui uns 8 minutos de tempo de espera. Se entretanto chegar mais alguém, é muito bem-vindo. Pronto, então, qual é que é aqui o objetivo desta pequena apresentação? Aqui a ideia, no fundo, é falarmos um bocadinho. Portanto, eu sou o Nuno Santos, sou o coordenador, neste momento, do programa doutoral em Engenharia Informática de Computadores do Técnico. E eu fui convidado, aliás, no fundo, ofereci-me para fazer uma pequena apresentação sobre o PhD Fast Track, que é um programa que arrancou muito recentemente, isto é o segundo ou terceiro ano, talvez, dentro do técnico, e que tem por objetivo, no fundo, facilitar, né, no fundo, criar aqui uma oportunidade para que alunos que tenham um perfil de investigação, que tenham interesse em fazer investigação, eventualmente seguir para doutoramento, possam tirar partido aqui de alguns benefícios que eu acho que são muito interessantes e, portanto, eu queria partilhar isto com vocês. Pronto. Ah, eu creio que atualmente este programa está muito pouco divulgado, que é uma pena, e, portanto, o objetivo desta apresentação é também falar-vos um bocadinho sobre isto e depois, eventualmente, falar-vos sobre e estar aberto a perguntas, né? Portanto, eu espero não ser muito maçador naquilo que eu gostava de vos dizer, está bem? Ora bem, então, uh, PhD Fast Track. A primeira coisa que isto fala, né, que esta expressão tem, estamos a falar de PhD. Pronto, então, o que é o PhD? Se calhar muitos de vocês, uh, portanto, que estão agora a chegar ao mestrado, já ouviram falar em doutoramento, e se calhar muitos de vocês têm uma ideia um bocadinho bicho-papão, e o que é que será, o que é que não será, não é? E, portanto, aqui a minha o que eu gostava primeiro de fazer era desmistificar o que é o doutoramento e colocá-lo em perspectiva sobre a sua verdadeira natureza, ok? Ahm, e a verdadeira natureza do doutoramento está muito ligada com aquilo que é a investigação. O que é investigação? Pronto, está aqui esta figura, como é que vocês veem aqui, aqui este diagrama, e que no fundo a ideia é mostrar a evolução da tecnologia ao longo dos anos. Vocês ainda são muito mais novos do que eu, mas acho que mesmo no vosso percurso de vida, vocês já se aperceberam que há assim uns saltos de evolução tecnológica que saltam muito à vista, não é? Eu arriscaria a falar, a dizer-vos do AI, né? Há 2 anos, de repente, toda a gente usa ChatGPT, toda a gente usa, né, coisas, né, que hoje o ChatGPT é capaz de fazer, até fazer código, escrever coisas em inglês, coisas incríveis, não é? Simplesmente há 10 anos era uma coisa impossível, missão impossível, não era? E assim como vocês hoje, neste arco de 2 anos, 3 anos, já fizeram a experiência deste salto tecnológico, quantitativo e qualitativo nas vossas vidas, eu próprio já tive a possibilidade, já tenho bastante mais cabelos brancos do que você não tem cabelos brancos, mas eu já assisti a vários saltos desta natureza, não é? Quando eu entrei, eu fiz licenciatura no técnico, portanto, entrei para o técnico em 96, portanto já sou bastante dinossauro. E nessa altura, foi mais ou menos nessa altura que começou a disseminar-se a utilização da internet, o e-mail, ok? Poucos anos depois foi a web, ok? Portanto, todos os serviços, tudo, o e-commerce começou a entrar na infraestrutura e na sociedade, né? Portanto, todas as empresas começaram a ter a sua presença online. Portanto, foi mais ou menos nessa altura, o que para nós hoje é uma coisa completamente dada por adquirida, não é? Mas depois foi mais ou menos nessa altura que começou a aparecer a Amazon. Foi nessa altura que apareceu o Google. Depois começaram a aparecer as redes sociais, não é? Portanto, tudo coisas que nós estamos por adquirir, mas nessa altura, nesses anos, foi a primeira grande revolução que eu assisti. Depois, passado poucos anos, também, quando eu comecei a fazer o doutoramento, assisti mais duas grandes revoluções, ou evoluções. Então, uma delas que foi a introdução dos smartphones, mais uma vez que a gente hoje também dá completamente por adquirido, né? As aplicações móveis, etc, etc, o GPS, a navegação, enfim, todas essas coisas que vêm com os smartphones, e a cloud computing, né? No fundo, que são infraestruturas gigantescas de computação, de storage, que, pá, impensável. Ok? E agora, mais recentemente, nós temos a AI também com outro salto incrível, né, em termos tecnológicos. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Que esta evolução, não é? Esta evolução, estes saltos tecnológicos que surgem porque há pessoas que têm, quer dizer, que têm perguntas grandes, não é? Que têm um gosto
por tentar ir sempre mais à frente, né? Portanto, se calhar se vocês virem aqueles livros de ficção científica, né, do século passado, já se começava a falar em aqueles livros visionários, né, que falam sobre as viagens no espaço e coisas do género. Então, geralmente, né, estes percursos, né, estes avanços começam com grandes sonhos, né, de alguém que pensou muito grande e depois está os engenheiros e né, e todos os cientistas a tentarem chegar lá. E é precisamente isto, né? Portanto, isto o quê? Portanto, toda esta evolução acontece porque existe investigação, né? E a investigação, no fundo, é ah, aquela atividade, né, que envolve ciência, que envolve criatividade, persistência, de tentar expandir o conhecimento, tentar avançar o conhecimento e descobrir coisas novas. E é precisamente esse o foco, né, do PhD. Portanto, o PhD, no fundo, é a escola que nos permite aprender a fazer investigação e que nos permite contribuir, não é, para o avanço do conhecimento e da tecnologia. Ok? E, portanto, isto é uma atividade fascinante. Portanto, é um período da nossa vida, portanto, quem decide fazer PhD, eu, na altura decidi fazer PhD, é um período muito giro, porque é um período em que temos muita liberdade e dá para nós trabalharmos nas coisas que realmente nos interessam, né? Nos problemas que realmente nos interessam e onde podemos fazer contribuições muito giras. E depois, é claro, o PhD também abre outro tipo de portas. Portanto, quando uma pessoa faz PhD, não só adquire um conjunto, não só contribui de forma inovadora, não é, para a produção científica, mas ganha um conjunto de skills, ok, próprios, muito específicos também, de comunicação, de capacidade de raciocínio, capacidades técnicas, não é? E depois abre também portas para um conjunto de carreiras específicas, algumas delas no meio académico, né? Por exemplo, eu sou, como vocês sabem, sou professor, né? E sou investigador, sou professor no técnico e investigador no INESC-ID, mas depois também abre portas para laboratórios de investigação na indústria, ok? E para trabalhos na indústria, né? Onde hoje muita da investigação também já acontece, né? Portanto, muita gente que faz PhDs agora são contratados para trabalhar na Amazon, para trabalhar na Google, para trabalhar no Facebook, para trabalhar nestas grandes empresas, na Nvidia, não é? Portanto, vocês, you name it, e estão a crescer este tipo de trabalhos, não é? Pronto, portanto, eu estou a falar, o PhD não é para toda a gente, no sentido em que nem toda a gente tem um perfil, né, e tem este interesse, mas o que eu gostava de falar aqui hoje é que muito do nosso ensino, que é uma coisa que espero que a gente mude, muito do nosso ensino na licenciatura em informática, nós muitas vezes esquecemos deste aspecto de investigação até um bocadinho só mais tarde, né? Só na altura quando se fala do mestrado, quando os alunos começam a entrar nas teses de mestrado, é que aí sim já o aluno começa a ter um bocadinho uma noção do que é investigação, começa a ser introduzido a isso. Mas o que eu gostava era que vocês começassem a ser expostos a este tipo de atividade, né, e tão interessante muito mais cedo. Ok, pronto. E portanto, esta minha apresentação aqui hoje é um bocadinho esse contributo, está bem? Pronto, então, o PhD é realmente. O PhD tem como principal objetivo, então, a introdução, não é? Introdução e avanço do ponto de vista de investigação, ok? Portanto, aqui um par de notas. Portanto, um PhD, fazer um doutoramento, não é como se fosse mais um mestrado, no sentido não é ter mais cadeiras, não é? No sentido em que fazem-se cadeiras, têm-se notas e a seguir, não é? Tem-se um grau. As cadeiras, e vão existir cadeiras, mas as cadeiras vão estar ao serviço de investigação, não é? Portanto, no fundo, o objetivo do doutoramento será sempre para descobrir qualquer coisa que ainda ninguém descobriu. Identificar um problema, ok, um problema técnico, isto é informática, não é? Um problema do nível técnico que ainda ninguém identificou e ser a primeira pessoa a contribuir com uma solução original e mostrar que essa solução funciona. Ok? E então, geralmente, né, o doutoramento está orientado, portanto, o trabalho de um doutoramento, no final vai resultar numa tese, e essa tese tipicamente resulta do aluno de doutoramento trabalhar em três problemas originais. Ok? Que geralmente depois eles estão encadeados um com o outro, né? Há uma sequência lógica, tipicamente, mas a ideia é que uma tese, no fundo, resulta de três grandes contribuições científicas. Pronto. E cada uma dessas contribuições científicas, geralmente, depois para serem validadas pela comunidade científica, geralmente a forma em que isso acontece é através da publicação de artigos científicos. Portanto, a pessoa trabalha num projeto com o seu orientador, eventualmente com outros colaboradores, com outros alunos,
né? Esse projeto, depois, no final, é sintetizado sob a forma de um artigo científico, que depois vai ser submetido para uma avaliação, ok? E quando esse artigo é aceito, então, no fundo, é como se fosse reconhecido pela comunidade científica, né? Porque esse trabalho tem valor, é original e que vale a pena ler, está bem? E, portanto, isso contribui depois para a disseminação das ideias, etc, etc. Ora, as cadeiras que vão existir, não é, no âmbito do doutoramento estão ao serviço precisamente estão ao serviço dessa atividade, né, que é fazer investigação. E por isso aquelas cadeiras, as cadeiras que o aluno depois geralmente vai fazer são cadeiras que ajudam, por exemplo, a aprender, não é, a ganhar algum conhecimento, por exemplo, em algumas áreas que são específicas para a sua investigação. Por exemplo, se calhar é preciso saber mais qualquer coisa na área de AI, né? Ou se calhar é preciso saber mais qualquer coisa sobre na área de criptografia. Ok? Noutros casos, por exemplo, vai haver cadeiras que não são bem cadeiras no sentido literal, mas são estágios de investigação. Então, o aluno pode passar um tempo fora e esse estágio depois vai contribuir com créditos que depois vão formar o PhD, ok? Mas, basicamente, o essencial de um doutoramento é que o aluno está focado num determinado tema, numa determinada área, e que tem por objetivo desbravar terreno e avançar o estado da ciência, ok? Pronto. Agora, em termos de áreas e questões em aberto, há muitas questões em aberto, muitas questões giras, muitas coisas para investigar, coisas que estão continuamente a ser. Portanto, vocês imaginem que o conhecimento é uma barreira que está continuamente a ser expandida com novas ideias, e quando se descobre uma coisa, né, surgem logo outras perguntas, e, portanto, isto está continuamente a ser a crescer. Em engenharia informática, basta vocês pensarem, deixei aqui algumas delas, não é? Relacionadas com AI, relacionadas com segurança, com sistemas, com linguagens de programação, com interfaces pessoa-máquina, enfim, tantas coisas, não é? Portanto, dentro de cada uma destas áreas, depois existem questões mais específicas e sempre mais específicas e sempre mais específicas, e, portanto, e a comunidade como um todo, não é? Está a contribuir para o avanço da ciência, em si. E, portanto, o aluno, quando decide trabalhar num doutoramento, então geralmente escolhe, né, escolhe um orientador depois também que o ajuda, não é? Mas depois tenta focar-se numa área de interesse que depois, não é, juntamente com o orientador, que tentam identificar estas tais research questions que depois o aluno vai tentar encontrar uma solução e vai tentar mostrar que consegue resolver, etc, etc, ok? Ah, e não só há áreas mais clássicas, como agora começam a surgir coisas mais exóticas, vocês pensem em quantum computing, Ok, pronto. Então, portanto, dentro do doutoramento, depois o foco do aluno, no fundo, vai ser identificar né, um conjunto de research questions, e depois estes research questions, no fundo, dão forma àquilo que vai ser o trabalho de investigação a realizar dentro do doutoramento, ok? Pronto. E agora, isto liga, não é? Liga com o ponto, não é? E aqui que a gente começa a ligar com o ponto do PhD Fast Track, e porque é que isso é interessante. Portanto, se o aluno começa a descobrir, não é, que pode ter uma abertura, pode ter um interesse, não é, por fazer investigação, ok? Muitas vezes o que acontece, ou atualmente, o que acontece é que o aluno já descobre relativamente tarde que pode vir a ter este interesse, ok? Porque isto acontece sobretudo já na altura do mestrado. E muitas vezes, depois o que acontece é que o trabalho do mestrado, durante a tese, durante o trabalho de mestrado, o aluno até descobre que tem interesse por fazer investigação, gosta do processo, gosta da atividade envolvida, mas depois ainda tem o processo de PhD, e muitas vezes as duas coisas estão um bocadinho desligadas. E por vezes há aqui um atraso. Portanto, há aqui um atraso, no sentido de que o aluno, quando começa a fazer mestrado, descobre uma área que tem interesse, mas depois eventualmente até muda de temas, não é? Há outros casos que até muda de orientador, enfim, portanto, e no final pode levar a um tempo um bocadinho mais longo, ok? No percurso. Pronto. Isto é o estado geral, não é? É o estado normal, de como funciona hoje. Portanto, a pessoa termina o mestrado e a seguir faz o doutoramento. Então, qual é que é a ideia aqui do PhD Fast Track? Portanto, a ideia aqui do PhD Fast Track, que, como eu disse há pouco tempo, foi introduzido pela Escola Federal do Técnico há relativamente pouco tempo. Qual é que é a ideia? A ideia é criar uma alternativa, uma solução em que, no fundo, permite uma transição entre o mestrado e o doutoramento muito mais
seamless, portanto, muito mais integrada, ok? E ao mesmo tempo que vai permitir ao aluno ganhar tempo, está bem? Em particular, eu vou explicar como é que isso vai acontecer, mas em particular, tentando reaproveitar em duas dimensões. Uma que é reaproveitar cadeiras que geralmente são feitas atualmente no âmbito do mestrado e poderem ser já contabilizadas no âmbito do doutoramento. E depois também aqui a tese de mestrado poder ser usada já como proposta de tese, que é aquilo de tese de doutoramento, que é aquilo que depois terá que ser feito no âmbito do PhD, mas que assim poupa-se tempo, né? Portanto, são duas dimensões aqui que irão permitir poupar tempo. Um, então, para isto perceber visualmente, portanto, acho que o conceito não é muito complicado, mas aqui para se perceber de forma mais visual o que é que acontece. Portanto, atualmente nós temos o diagrama de cima mostra qual é que é a organização atual, portanto, 2 anos de mestrado, mais tipicamente 4 anos de doutoramento. Mestrado tem cadeiras e uma tese, não é? E no doutoramento, como funciona, existe um conjunto de cadeiras, existe uma proposta de tese, que é um documento relativamente pequeno, mas que tem, no fundo, que apresentar um plano sobre quais é que são os projetos de investigação que vão ser realizados durante o doutoramento. E depois, no final, vai ser a apresentação a entrega da tese, da dissertação final. Qual é que é aqui a ideia? A ideia aqui é tentar fazer, tanto quando se introduz na versão de baixo, como vocês podem ver no Fast Track, a ideia é nós ganharmos um ano. No fundo, da seguinte maneira: por um lado, no segundo ano de mestrado, as cadeiras, portanto, e aqui está no segundo ano, mas algumas destas cadeiras podem até ser feitas no primeiro ano, quando isso é possível e se o aluno começar a pensar nisto mais cedo. Mas aqui basicamente é algumas cadeiras de opção, tipicamente do mestrado, que podem ser já usadas e creditadas já no programa de doutoramento, portanto, poupam esforço, né? Esforço e tempo. E depois, como eu estava a dizer, que é a própria tese de mestrado ser já orientada ao doutoramento. Portanto, vocês quando começarem a pensar numa tese de mestrado, essa tese de mestrado já estão, na realidade, a pensar no doutoramento. Ok? Portanto, no fundo, é como se vocês, na tese de mestrado, já tivessem com o pé a entrar no primeiro projeto, na primeira, digamos assim, grande research question que vocês querem endereçar no vosso doutoramento. E, portanto, a própria tese de mestrado, depois com uma adenda específica, pode ser transformada numa proposta de tese. E, portanto, vocês assim ganham também outra etapa importante no doutoramento. Pronto. E como resultado, né, vocês passam, ou passaria, o programa completo passa de 6 anos para 5 anos. Pronto, aqui há algumas vantagens, eu já falei um bocadinho mais disto, portanto, só para arrumar as ideias. Algumas vantagens, o tempo para completar o PhD é reduzido, não é? É comprimido em cerca de um ano. Começam muito mais cedo a estar envolvidos em atividades de investigação logo a partir logo no mestrado. A própria proposta do doutoramento também é antecipada, portanto começam a pensar muito mais cedo. Uh, Também há a vantagem de muito mais cedo começarem a falar portanto, falando com o orientador, e, portanto, durante aquela janela em que ainda estão a fazer o mestrado, dar oportunidade ao orientador para começar a pensar também em bolsas e assim, e, portanto, no fundo, ajudar a fazer a ponte para o doutoramento, não é? E depois a ideia também aqui, outro grande benefício que eu acho que é bastante importante, é que logo desde o princípio dá a oportunidade do aluno começar a pensar numa trajetória coerente, né, para todos os trabalhos de investigação bastante mais cedo. Ahm, Pronto, isto aqui é um bocadinho mais detalhe. Não vou perder aqui muito tempo em algumas destas coisas que já falei. Talvez eu aqui aproveitava só para salientar que as candidaturas portanto, como é que funciona o processo? As candidaturas abrem a partir de fevereiro até setembro, portanto tem aquele período todo para submeter candidaturas. Eu já vou explicar depois como é que isso funciona em mais detalhe. Pronto, e a partir do momento em que o aluno está aceito, então ele tem a liberdade depois de escolher algo, ou liberdade, e tem a possibilidade de escolher então quais destas cadeiras é que ele vai fazer ah, como opcionais, digamos assim, que depois podem vir a ter equivalência no programa de doutoramento. Pronto. Ahm, Portanto, vocês como podem ver aqui, há cerca de 18 ECTS
18 ECTS que podem ser logo feitos no âmbito do mestrado, e, portanto, considerando que a parte curricular, do doutoramento são 30 ECTS, então, na prática, estão a fazer mais de metade, das cadeiras, digamos assim, já no âmbito do doutoramento, o que eu acho que é bastante interessante. Pronto, o que na prática quer dizer que depois de fazer estas cadeiras, ah, se nos restantes semestres o aluno decidir fazer um ou dois internships, portanto, praticamente, pode dedicar todo o tempo a fazer investigação. Ora bem, coisas aqui um bocadinho mais práticas. Portanto, quem é que pode concorrer? Pronto, as regras, dizem as regras, não é? Que quem pode concorrer, no fundo, são alunos com médias altas, está bem? Portanto, o que está escrito nas regras é que, é que o aluno deve ter uma média, de 17, ou superior, ok? Na prática, isto pode ser mais flexibilizado, ou seja, na prática o aluno, claro, tem que ter uma boa média, né? 16, 15, pronto, mas dessas notas. E depois complementar isso com com outros, com outras dimensões, né? Sei lá, se o aluno já participou em artigos científicos, se o aluno já fez estágios, se o aluno com outro tipo de experiência, protótipos, né? Portanto, outro tipo de coisas, portanto, vocês não se deixem intimidar caso não tenham exatamente o 17, média 17, mas podem fazer a vossa candidatura, né? E, e, e sem que isto seja uma restrição completamente intransponível, está bem? Ahm, Pronto, outras condições aqui é que, quem é que pode candidatar-se? Portanto, podem candidatar-se os alunos que terminaram a licenciatura e querem e que se vão candidatar ao mestrado, ou então os alunos que já estão inscritos, já estão no primeiro ano do mestrado. Portanto, vocês, não sei se está aqui alguém, deduzo que vocês aqui já estejam todos no primeiro ano, portanto, vocês ainda se podem candidatar para o PhD Fast Track. O que é preciso fazer? Tem que escrever um CV, portanto, portanto, compilar aqui uma lista das notas, não é? Portanto, isto é através do Fónix. Cartas de recomendação, escrever uma carta de motivação e pronto. E depois aqui a ideia também é vocês, o ideal era já terem uma carta de referência de um professor que supostamente vai ser o vosso orientador, está bem? Portanto, o orientador de mestrado, o orientador de doutoramento, ok? Ahm, Pronto, como eu disse, o período de candidaturas é desde fevereiro, tipicamente fevereiro até setembro, o que significa que estou perfeitamente agora, está a abrir o tempo de candidaturas e tem até setembro, né, para assim o fazer, está bem? Ahm, Agora, coisas importantes, e terminaria aqui esta parte, coisas importantes que eu gostava de salientar. Caso decidam aventurar-se por este caminho, e portanto tem todo um sentido. Ahm, É muito importante falarem já, tentarem procurar já orientadores com alguma antecipação. Portanto, vocês não esperem até os temas, né, temas de mestrado caírem, ficarem disponibilizados no Fónix, né, o que só vai acontecer depois no final, portanto, no segundo ano, não é? Aliás, não é no segundo ano, é agora, é no primeiro ano, mas é abril, maio, acho eu, portanto, é daqui a uns meses. Portanto, o que eu recomendaria é que vocês comecem a falar cedo com os vossos potenciais orientadores à procura de temas que vos interessem, e que falem com eles qual é que é a vossa ideia. E porquê? Porque há aqui, esta perspectiva de que a própria tese, não é? Ao identificar um tema de tese de mestrado, essa tese já pode ser o princípio de uma tese de doutoramento, não é? Portanto, interessa que seja um professor que esteja já disponível e com interesse para orientar, um tema que se possa transformar evoluir para uma tese de doutoramento. Ponto número um. Ponto número dois, é que também é importante que depois o vosso orientador ou o futuro orientador vos possa dar aqui alguma garantia de que ele consegue encontrar, financiamento para vos pagar uma bolsa entre o período em que termina, em que vocês defendem a tese de mestrado e que depois e que depois podem candidatar e começar a receber a bolsa da FCT, ok? Porque, há ali um período em que o aluno só se pode candidatar às bolsas da FCT de doutoramento depois de ter terminado o mestrado, ok? E aquilo demora ali cerca de 6 meses, quase até um ano. E durante esse período, o aluno já efetivamente pode estar a fazer doutoramento, mas ainda não tem bolsa, ok? Portanto, aí tem que ser o professor a ajudar
a cobrir esse período com uma bolsa e por isso vocês sugiro que falem com ele, falem com potenciais professores, falem sobre esta possibilidade do tema em si e depois da possibilidade de financiamento. E claro, se o professor também já tem interesse depois em continuar a orientação para o doutoramento, está bem? Ah, Agora, a última coisa que eu vou dizer aqui. Portanto, eu vou colocar estes slides disponíveis no site do PDEC. Portanto, o PDEC é o site do doutoramento, do programa de doutoramento em Engenharia Informática e Computadores, está no Fónix. Portanto, vocês procuram. Eu vou lá colocar esta informação e vou ver se consigo também colocar lá informação sobre ah, orientadores que neste momento estão abertos a orientar alunos em programa PhD Fast Track. Pronto, eu não sei quando é que vou conseguir fazer isso. Não esperem por isso. Portanto, vocês, se tiverem interesse, comecem já a contactar os vossos professores nas áreas que vos interessam no fundo, levantar este problema, está bem? De qualquer maneira, estes slides, juntamente com um guião com mais informações práticas sobre candidaturas, etc., eu irei colocar ainda esta semana na página do PDEC, está bem? Pronto, então, eu fico por aqui. Antes das perguntas e respostas, se calhar passava aqui a palavra só à Sofia. Não sei, Sofia, se disse aqui algum disparate. ah, Não, não, professor, tudo perfeito. Pronto, então, se queres dizer alguma coisa, se calhar só. Ahm, Posso contar um bocadinho da minha experiência, assim, muito Sim. resumidamente. Pronto, porque visto que estou a passar agora pelo PhD Fast Track, ou seja, eu neste momento estou no primeiro ano de doutoramento, e eu comecei um bocadinho no mundo da investigação no último ano de licenciatura, com o PIC1, porque acabei por seguir a vertente mais de investigação e percebi que gostava mesmo de investigação. Claro que isto pode acontecer mais tarde ou não. Eu, neste caso, fui se calhar um bocadinho tarde, diria assim, para o PhD Fast Track, porque já fui no primeiro ano de mestrado, ou seja, entrei efetivamente, já estava no segundo ano de mestrado e, portanto, a parte de fazer cadeiras em opções livres já não tive tanta flexibilidade, mas mesmo assim ainda consegui, no meio de muita burocracia, desinscrever-me e voltar a inscrever-me nas cadeiras. Ou seja, há coisas aqui que custam, porque o programa está a arrancar agora, mas eu acho que da minha edição do programa para a edição atual já houve muita coisa que melhorou. E neste momento acho que é um programa que vale mesmo a pena para quem gosta de investigação, porque de facto poupa-se tempo, poupa-se burocracia e o facto de, por exemplo, não ter que fazer a CAT, que é uma das partes assim mais complicadas, diria eu, do doutoramento, este programa acaba por fazer com que nós não o tenhamos que fazer. Ou seja, poupa-nos um ano que íamos estar a preparar-nos para a CAT, em que podemos estar só, exclusivamente, a fazer investigação. Eu diria que o mundo da investigação, se vocês gostam de ser livres e fazer aquilo que realmente querem fazer, ou seja, sentarem um dia inteiro no escritório e dizerem-vos agora tenho que implementar isto, agora tenho que desenvolver esta ferramenta com zero criatividade, eu diria que o mundo da investigação é incrível. Porque eu, desde que comecei a fazer investigação, ou seja, sou livre de escolher aquilo que quero investigar, claro, com a orientação do professor Nunes, mas é de facto um mundo em que me permite ser criativa e me permite solucionar problemas, que é uma coisa que eu realmente gosto. Ou seja, ao invés de me dizerem como é que eu tenho que fazer as coisas, posso ser eu a ter essa imaginação e a criatividade de solucionar os problemas. Eu acho que se vocês são pessoas que realmente gostam desta approach, acho que o doutoramento é de facto o caminho. E no meu caso, tenho um orientador incrível, como a professora Nuno, e espero que vocês também o tenham. O processo ainda se torna mais divertido. Porque, de facto, eu só tenho coisas boas a dizer do doutoramento até agora. Lá está, estou no primeiro ano, mas estou a gostar imenso e eu tive 4 anos a trabalhar antes do doutoramento, num estilo mais empresarial e sem dúvida nenhuma que não trocaria o doutoramento pelo estilo mais empresarial. Mas lá está, também vos aconselho imenso a terem uma experiência empresarial, que é para perceberem as diferenças que há entre o mundo empresarial e o mundo da investigação. Ou seja, claro que também se pode fazer investigação no mundo empresarial, mas a rotina de trabalho normal, ou seja, seja de um programador, seja de um software engineer, qualquer coisa, num mundo empresarial, eu acho que é importante passarem por essa experiência para verem o que é que realmente gostam. Eu, no meu caso, foi bastante esclarecedor, passando pelas duas experiências e, claro, fazer investigação desde o primeiro ano de mestrado com o professor Nuno, eu claramente percebi que gostava de investigação. E pronto, acho que é um bocadinho isso. Eu recomendo imenso o programa e acho que o doutoramento é uma experiência incrível e não tem nada de assustador. Ou seja, eu
faço desporto, saio com os meus amigos, tenho tempo livre e ainda assim consigo fazer um doutoramento. Portanto, aqui depende um bocadinho. Há que organizar-nos, há que planear bem as coisas, mas dá tempo para tudo. Ou seja, o doutoramento não é o bicho-papão que toda a gente diz que ninguém vai ter tempo e que vão ficar fechados em casa a semana inteira. Não é verdade. O doutoramento pode ser feito com planeamento, com calma, com esforço, claro, mas temos na mesma uma vida fora do doutoramento. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes a salientar. É que, pronto, eu continuo a ter uma vida além do doutoramento e bastante preenchida. E pronto, acho que é um bocadinho por aí. Ah, Tá bom, Sofia, muito obrigado, muito obrigado. Pronto, e agora, perguntas. Abre aqui o palco para perguntas, enfim, perguntas mais para mim ou até para a Sofia, sei lá, não tenham vergonha. Alguém quer? Se não houver perguntas, não há problema, ficamos amigos à mesma. Não, mas podem ser, se não houver perguntas agora, pode ser que tenham perguntas mais tarde e podem sempre enviar-me um e-mail, está bem? Caso elas surjam. E pronto, de qualquer maneira, eu também vou colocar estes slides, como eu estava a dizer, vou colocar estes slides na página e podem sempre voltar lá e partilhar com amigos ah, que possam vir, que acham que têm interesse, mas que não puderam estar presentes aqui, que possam querer saber mais coisas sobre o programa. Está bem? Pronto, então eu acho que podemos ficar por aqui. Ah, pronto, da minha parte é tudo.